Amém, meus amados? Essa primeira parte do capítulo 5 da carta aos Efésios, o presbítero Davi pregou domingo passado, e aqui ele vai falar para nós, só para fazer um breve resumo, porque muitas Bíblias, ela tem, por exemplo, um subtítulo. E aqui na minha, por exemplo, tem o versículo 21 que ficou para trás, que eu acabei de ler para vocês, e no 22 tem assim, os deveres domésticos. Então dá uma impressão que o apóstolo Paulo estava falando de A, B, C, D, e aí, quando ele chega aqui, ele muda o assunto, é um outro tópico. Não é isso. Aqui é continuação das coisas espirituais que ele vem falando lá de trás. Então ele vai falar para nós, primeiro, para nós viver um amor fraternal. O que é isso? É um sentimento de carinho muito forte, um sentimento de dedicação, de interesse pela figura do outro, do nosso próximo. E esse sentimento positivo, construtivo, ele vai sendo gerado e é com grande sacrifício esse amor. Por quê? Porque é fácil eu amar com quem eu convivo, a minha esposa e meus filhos. Mas esse amor fraternal entre irmãos, entre pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de temperamento diferente, é difícil. É difícil, mas é possível em Cristo Jesus. Então, foi sobre isso que foi pregado. Depois ele pregou para nós andar na luz, né? A palavra de Deus é a luz. E quando nós andamos na luz, nós estamos alinhando a nossa vida com essa palavra. E assim a nossa vida passa a se tornar como uma grande luz que brilha para que outros vejam. Então ande na luz, é o conselho que ele dá para nós. Aqui nós vemos, eu até anotei aqui um versículo, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se alguém quiser acompanhar, pode pegar a sua Bíblia também. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6, versículos. Está escrito assim: e esta é a mensagem que dele temos ouvido, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissemos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então você veja como isso é sério. Você dizer, eu sou crente, eu sou cristão, mas você tem intriga com o seu vizinho, você vem na igreja e fala, eu não suporto a cara daquele irmão, não gosto daquela irmã, se fulano estiver no lugar eu não vou estar. Então você veja que contradição. Isso é uma contradição. Se você está vivendo isso hoje, saiba que você está andando em trevas, mesmo dizendo que é crente, mesmo dizendo que está na luz. Então, a terceira coisa que ele pede de nós é: andem em sabedoria. Isso aqui não se refere à sabedoria humana. Conhecimento humano eu posso adquirir, estudando, buscando, pesquisando, mas a sabedoria, ela só vem do alto. A sabedoria só quem pode dar é Deus. E essa sabedoria está em Deus, que é a fonte de todo o saber. Provérbios 4, 11 e 12 diz assim: no caminho da sabedoria te ensinei, por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Amém? Ande em sabedoria, ame o seu irmão. 3 coisas, foi pregado domingo passado aqui, e eu tenho certeza que o presbítero Davi enfatizou bem isso, e foi aquela pregação que dá até vontade de ouvir mais. Eu tenho certeza que foi. Foram essas 3 coisas principais, não é? Ame o seu irmão, ande na luz, e por último, ande em sabedoria. Amém? E aí nós vamos passar agora a falar aqui dos deveres domésticos da família. E aqui, a sequência do que Paulo vinha falando está aqui, inclusive explicando como a mulher deve sujeitar-se ao marido. Irmãos, essa palavra tem causado um rebuliço. Inclusive, o movimento feminista não aceita essa palavra de jeito nenhum. Esse negócio, de onde já se viu mulher ter que se submeter ao homem, de onde já se viu isso, E mulheres também, não é só o movimento feminista não, mulheres inclusive que estão dentro da igreja,
que não aceita isso. Não vou me submeter. Que negócio é esse? Por que é que a Bíblia manda eu me submeter e não manda o homem? Mas você vai entender isso aqui hoje. Talvez você não compreendeu o conceito. O conceito é complicado, é difícil. O pastor Augusto Nicodemos, ele pregando sobre esse texto, ele fala que uma irmã chegou assim e disse: pastor, será que é assim mesmo que está escrito na Bíblia, que a mulher tem que se sujeitar ao marido? Será que não tem um erro aí, uma outra tradução aí no grego? Ele falou: não, irmã, é esse o sentido. Sujeição, sujeitar-se, estar embaixo da autoridade de alguém. Olha como isso é sério, né? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje aqui, né? Veja como é que ele começa: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Talvez as mulheres estão olhando só o começo do versículo, mas olha o que diz o final: sujeitem ao seu marido como se sujeita ao Senhor, como se sujeita a Deus. Então, escute que antes foi dado aqui essa ordem: sujeitai-vos uns aos outros, ó. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando ele fala sujeitando-vos uns aos outros, aí ele começa falando: e como é que essa sujeição deve acontecer entre um marido e uma mulher? Aí ele fala dessa forma: a mulher se submetendo ao marido. E aí ele dá continuidade àquele assunto. Como é que o casal pode fazer isso? Estando cheios do Espírito Santo. É por isso que o mundo não quer receber essa palavra, mas o homem e a mulher de Deus, cheios do Espírito Santo, recebem essa palavra. Fala: não, eu quero essa palavra, eu tomo para a minha vida. Porque a vida espiritual, irmãos, ela se reflete no casamento. Ela se reflete dentro do casamento. Se uma esposa não sabe se submeter ao seu marido, se ela não ama, não cuida, aliás, e se o seu marido não ama e não cuida da sua esposa também, logo esse casal está em falha. Esse casal vai estar em falha. É como se ele estivesse em pecado. Porque se não vai bem no casamento, não vai bem com Deus. As duas coisas estão ligadas. Não adianta o camarada fingir que em casa o negócio está bom e lá na igreja não está, né? O pastor falou que um presbítero da igreja dele estava pregando e ele não tinha um casamento nada bom em casa. E ele pregando na escola dominical, dizendo: é assim que o marido tem que tratar a mulher, é assim que a mulher tem que tratar o marido. Disse que a mulher dele chegou na sala de aula e disse: ele não faz nada disso em casa. Disse que o homem murchou, matou a mensagem do cara, do pregador. Porque a mulher disse: ele não faz nada disso em casa. Então não adianta eu mandar a igreja fazer isso, aconselhar a igreja a fazer isso, se eu também não faço, né? E quando eu leio essa palavra, o Senhor está falando para mim também. E a responsabilidade para mim é maior. Está dizendo: olha, cuidado, porque você está ensinando a outros. Já que você está ensinando a outros, aprenda primeiramente para você. Tem uma frase que fala assim, ó: feliz o pastor, feliz o mestre que aprende o que ensina. Feliz o professor ou o mestre que aprende o que ensina. Porque muita gente é ótimo para ensinar, mas não aprende. Dá conselho para os outros. Tem gente que é afiadíssimo. Irmãos, um dia lá onde eu trabalho, uma moça estava passando dificuldade e me chamou para eu aconselhá-la, né? Pedi um conselho, tal, fui falar com ela. Parei um pouquinho o meu trabalho e fui falar com ela. Chegou outra moça que estava junto, amiga dela, falou: eu também quero participar dessa conversa. Aí eu falei: não vai prestar, porque essa mulher fala demais. E aí eu comecei a ouvir a moça falar: está assim no meu casamento, nós já estamos quase separando, e blá, 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 blá. E aí a outra começou: mas você está errada. Minha filha, lá em casa eu faço isso. Minha filha, lá em casa eu faço assado. Minha filha, lá em casa... E eu só olhando. E aquela conversa rendeu. E já estava 1h30 nós ali naquela sala, porque foi no começo, bem no comecinho do ano, não tem aluno ainda, a gente está só na organização escolar, mudando sala, fazendo essa movimentação. Então, é mais tranquilo, né? Então, eu
Falei, meu Deus do céu, eu vim para passar meia hora, já estou com 1h30 aqui. E essa mulher, aí eu quase falei assim, se você veio aconselhar ela, para que é que eu vim aqui? Quase levantei e saí. Então, beleza. E aí, enfim, aquele aconselhamento não deu em nada, porque ela queria ouvir só o que ela queria, e a mulher me atrapalhou. Falei, depois se você realmente quiser conversar sobre o seu casamento, me procure, você tem meu telefone. Inclusive, se você quiser ir tomar um café lá em casa comigo e com minha esposa, a gente conversa melhor. Não dá. Você vai aconselhar alguém e vai outra pessoa, e a pessoa tem 1001 conselhos. Depois, no fim da conversa, ela acabou dizendo, mas... né, acabou citando os defeitos lá do casamento dela, e dá a entender que ela estava fingindo que o casamento era bom, e no fim o casamento estava mais ferrado do que da outra, né? Então, isso é muito sério, né? O marido também, ele deve sujeitar-se. Olha, preste atenção, vocês dizem que, muitas dizem, né? Vocês não, que tem mulheres aqui temente a Deus que entendem essa palavra. Algumas mulheres dizem que Deus não pede para os maridos se sujeitar às mulheres, mas ele pede sim. É mais sério o que Deus pede para nós maridos do que o que ele pede para as mulheres. Por quê? Como é que ele pode se sujeitar? Amando-a, né? Ele vai e fala assim, ó, o 25, versículo aqui, no 25 já está aqui, ó, vou pular aqui, depois a gente vai voltando. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha que coisa séria. Isso mostra, né, quando a mulher anda em submissão e o marido também amando sua esposa, isso mostra que eles têm o temor de Deus. Eles sabem que a palavra está indicando isso e eles precisam agir dessa maneira. Se vocês observarem, lendo esse texto, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele gasta uns 2, 3 versículos falando com a mulher, mas ele gasta uns 5 versículos falando com o homem. É muito mais falando com o homem do que falando para a mulher. Então, aqui vocês podem calcular o tamanho da responsabilidade que é ser esposo, que é ser casado, né? E isso é bom que os jovens e as jovens solteiras aqui já vá observando isso, porque o mundo tem aversão a casamento. O mundo trata o casamento com desdém. O mundo fala muito mal de casamento, mas não é assim. Não é porque a pessoa teve uma experiência frustrada no casamento e a pessoa acha que casamento não vale nada e sai apregoando isso por aí. Não é assim. Nós temos na Bíblia conselho para tudo, inclusive como viver uma vida a dois, inclusive para isso. Aqui no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aqui é feita uma comparação. A submissão da mulher ao marido deve ser igual à submissão dela para com Cristo. Se uma mulher é temente a Deus, se ela sabe se submeter a Cristo, ela vai se submeter ao seu marido. O que se entende é que a mulher que se diz temente a Deus, o que eu não posso entender é que uma mulher que se diz temente a Deus não respeita seu marido, envergonha seu marido, não honra o seu marido. Não dá para entender isso. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Mas aquela que teme a Deus, ela deve respeitá-lo. Isso tem a ver com igreja. Se você é membro de uma igreja e não se sujeita à liderança local da igreja, você também está andando em trevas. Nós precisamos estar alinhado com a visão, estar ali andando lado a lado com os pastores que cuidam da sua vida. É certo que você discorda de uma coisa ou outra, mas isso não é motivo para rebelião. Você pode sentar e acertar e conversar e dizer, isso eu sei que é legal, isso aqui eu não concordo. Nós estamos aqui, né, dentro de uma mesma missão. Se Deus chamou alguém para dirigir a igreja, Deus está dando direção para aqueles líderes cuidar de você. Então, isso é muito espiritual, irmão. Então você pode até, talvez você sentou aqui hoje, quando ouviu eu anunciar do que eu ia pregar, você falou, essa palavra é só para casais. Negativo. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para quem é igreja do Senhor.
porque isso aqui está comparando, né, ao relacionamento de Cristo com um casamento. É isso. Então, assim acontece também no casamento, né? Tem que haver essa cumplicidade, esse respeito. Um casamento ajustado, ele mostra como o casal teme a Deus. Do mesmo modo, o casal que vive desajustado também mostra o quanto ele também está indo ruim das pernas com o seu relacionamento com Deus. E não adianta mentir, né, irmãos? Não adianta fingir que temos um casamento perfeito, um casamento bonito, né? Nas redes sociais todo mundo é bem casado. Já perceberam isso? Facebook, WhatsApp, pelo Instagram, todo mundo é bem casado. Não tem nenhum problema no casamento. Mas vida real, meu amigo, é você levantar com uma pessoa diferente de você. Às vezes minha esposa fala: Preto, tu me dá trabalho. Ela fala desse jeito: Preto, tu me dá trabalho. Eu falei: eu que o diga, tu quando tiver véia, neguinha, olha, se prepara. Então, se eu sou trabalhoso, ela não é menos, e assim por diante, né? Todos nós damos trabalho um para o outro, né? Porque a gente pensa diferente, às vezes bate o pé mesmo, não quer fazer, mas o casal tem que andar em acordo. Então, muitas mulheres têm dificuldade, irmãos, em aceitar essa palavra. Por quê? Porque essa sujeição, como você se sujeita ao Senhor, não é de modo voluntário, não é porque você quer. Você anda com Cristo é porque alguém está te forçando, está te puxando? Não. Da mesma forma, você se submeter ao seu marido tem que ser de forma voluntária. Nós precisamos entender isso, né? Que isso é parte da nossa devoção para com Deus. É parte da nossa religião também. Você servir a Deus, você primeiramente tem que servir bem a sua casa, aos seus filhos, ao seu esposo, e o esposo também, para servir bem a Deus. Antes de ser pastor, eu sou marido. Antes de ser marido, eu sou filho. Então Deus exige do filho que ande em submissão aos pais, exige do marido que ame a sua esposa, e exige do pastor que seja ético e tenha paciência e tenha cuidado das ovelhas, né? Então, isso é andar em sujeição, né? Isso faz parte. Essa primeira comparação que o apóstolo, que ele faz. E aí ele faz uma outra comparação que nós vamos ler aqui, né? O versículo 24 eu já li. Vamos para o 25. Vós, maridos, amai vossa mulher. Não, eu vou repetir o 24 porque eu quero falar da palavra tudo, ó. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, sublinhe essa palavra aí, em tudo sujeitas ao seu marido. Sujeita em tudo ao seu marido. Por que isso? Qual é a razão que ela deve sujeitar-se? Porque o marido é autoridade sobre ela. Ah, mas eu não aceito, pastor, isso do marido ser autoridade sobre mim. Irmãos, isso não torna o marido maior do que você. Você acha que porque Deus me chamou para ser pastor, Deus te chamou para ser um líder, você acha que você é maior do que quem está sentado aqui? Se você acha isso, você está enganado. Você está no lugar errado e você está exercendo o seu chamado errado. Você é igual a todo mundo. Nós somos pessoas comuns. Deus chama gente comum para estar na liderança. Então o marido é uma pessoa comum. Isso é questão de posição. Foi o homem que se autodeclarou e falou assim: ó, eu mando em você. Não. Foi Deus que deu essa autoridade para o homem. Deus falou: você é cabeça, né? Você é o líder do seu lar, você é o cabeça. É questão de posição. Do mesmo modo, o Senhor deu um papel para a mulher e falou: e você é a auxiliadora, é aquela que vai ajudar esse homem a caminhar embaixo de uma mesma missão. É tanto que o homem é o cabeça, mas o homem sempre é mais racional. A mulher sempre ela age com o coração, e essa união de homem e mulher dá uma mistura perfeita. Dá uma mistura perfeita, porque um vai dar o equilíbrio para o outro. Ai de nós, se não fossem as mulheres, as loucuras que a gente já tinha cometido, e ai das mulheres se não fossem também os homens, né?
porque dá o equilíbrio, irmãos. E isso não vai desmerecer a mulher. Nós precisamos entender que quem lidera deve ser servo de todos. O líder, o verdadeiro líder, ele tem que ser servo de todos. Eu já falei aqui na igreja que lá na Grécia Antiga, quando um camarada ia ser dirigente de uma empresa, de uma escola, de alguma instituição, ele tinha, antes de ser o chefe, ele tinha que lavar banheiro, lavar chão, lavar vidro. Ele tinha que entender todo o mecanismo, ele tinha que entender todas as peças do quebra-cabeça, para ele, quando for corrigir um funcionário, ele ter empatia, ele saber se colocar no lugar do camarada e dizer, ó, esse aqui está limpando o chão, mas eu sei da dificuldade dele, porque eu também limpei chão. Esse aqui, que é o limpador de vidro, eu vou entender ele também, porque eu também sei quais as dificuldades que ele tem para limpar o vidro. Entendeu? Agora, hoje é fácil o camarada fazer uma faculdade, só na teoria ser jogado dentro de uma empresa e dizer, eu sou gestor, né? E aí não sabe mediar um conflito, não sabe as dificuldades que o outro funcionário passa. Assim também é quem é chamado para o ministério pastoral. Eu sempre falo, eu não tenho problema de fazer qualquer serviço na igreja. A igreja tem 8 anos que está aqui no bairro. Quando nós chegamos aqui, nós éramos 11 pessoas só. 11 pessoas neste lugar, da célula que começou na minha casa. A gente fazia tudo aqui. Vinha limpar a igreja, limpava os banheiros, limpar a cadeira, púlpito, e podemos fazer isso até hoje. É que a igreja cresceu um pouco mais, tem mais irmãos aí que estão ajudando, e glória a Deus por isso, e cada um foi sendo colocado para exercer uma função para que o corpo cresça. Amém. Mas a gente que é líder, irmãos, não tem que ter essa, eu não faço isso, eu não ponho a mão nisso aí, não tem isso não. O exemplo tem que começar de você, o exemplo começa de casa. Se os nossos filhos, por isso que tem hoje muita mulher revoltada com casamento, e muito homem revoltado com casamento, porque viram exemplos ruins dentro de casa. Viu um pai mandão, um pai autoritário, um pai que não ajudava a mãe. Irmãos, essa cultura no Nordeste, eu sou nordestino, e essa cultura lá, o povo leva muito a sério. Negócio de homem ajudar a mulher dentro de casa, hoje mudou, que o povo está tudo civilizado. Mas naquela época, se alguém pegasse um menino fazendo serviço dentro de casa, era mulherzinha. Eu lembro que eu tinha 16 anos, e mãe dizia assim, Henrique, passa o pano na casa. Eu fechava todas as portas e janela. E eu passava, acendia as lâmpadas, né? E passando o pano escuro, que as lâmpadas não eram muito boas, aqueles cômodos grandes, meio obscuro, aquele cimentão, aquele cimentado, né? Não era piso lá em casa, aquele cimentado, só para cobrir o barro, né? E eu passava o pano, né? E de vez em quando eu olhava pelas frestas da janela se tinha alguém espiando se eu estava limpando a casa, porque depois o pessoal ia falar mal, né? Mas graças a Deus que eu fiz esse treinamento lá atrás, quando eu vim morar só aqui, eu fazia comida, cuidava da minha casa, né? Eu lembro quando eu era novo convertido, as irmãs iam lá em casa e diziam assim, irmão Henrique, sua casa é tão limpa, parece que mora mulher aqui. Eu falei, não, minha filha, aqui é craque na limpeza. Já sou craque da limpeza, amém? Então, irmãos, precisa disso, né? Deus ama essas duas virtudes, do marido e da mulher. Que virtudes são essas? A mulher que é sábia e diz, não, eu vou me sujeitar ao meu marido, e o marido que é sábio e procura amar a sua esposa, que nós vamos ver mais para frente como isso pode ser feito. Romanos 13:1 diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem, foi por ele estabelecidas. A palavra sujeitar-se nessa passagem aqui, que nós estamos estudando, é a mesma palavra de sujeição às autoridades, né? Então, por exemplo, uma autoridade, nossos presidentes, prefeitos, governadores, polícia militar, juízes, eles não mandam em nós, mas nós nos sujeitamos embaixo dessas autoridades, nós respeitamos uma autoridade, independente se ele é justo ou ele é injusto.
Deus manda que a gente respeite e se submeta, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Até um patrão ruim que você tem, foi Deus que colocou aquele patrão ali. Deus está cuidando, Deus está cuidando das suas, Ele está sarando suas feridas, e Ele às vezes está usando uma pessoa para fazer isso, para fazer esse trabalho. Então às vezes um patrão que você fala, eu não suporto mais esse serviço, essa autoridade foi instituída por Deus. Ainda assim nós devemos respeitar e fazer o nosso serviço como que para o Senhor. E aí, voltando para isso aqui, eu peguei uma ilustração bem legal, que eu ouvi uma vez o pastor Augusto Nicodemos falando, né, de um pastor do Lloyd Jones. Ele foi pastor de Westminster, e ele foi visitar um casal. Ele disse, é muito engraçado, eu ri muito com isso. Ele foi visitar um casal, ele disse, quando chegou naquela casa, e a mulher toda, né, falante, falava, e o marido, aquele cara quieto, não abria a boca para nada. Ela, não é amor, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não é amor. E o pobre do homem lá, mal abria a boca, né? E aí o pastor falou, quando o pastor saiu, disse assim, vem aqui, minha irmã, por favor. Aí falou assim, quem é que manda na sua casa? Aí ela falou, meu marido. Aí ele falou, é. Mas quem decidiu isso? Ela falou, eu decidi. Eu decidi que ele manda, né? Então você vê o tanto que o homem manda. Eu achei isso muito engraçado, irmão. Então, isso em tudo, irmãos, significa tudo onde estiver de acordo com a palavra de Deus, tá? Vamos entender isso agora? Mulheres, sejam sujeitas a seu marido em tudo. A mulher não é obrigada a ser sujeita ao marido, se ele está querendo que ela faça algo que não é de acordo com a palavra de Deus. A mulher, ela tem autoridade para dizer, não, meu marido, de jeito nenhum. Jesus não pediria isso de mim, então você também não pode pedir. Nesse sentido, a mulher pode sim. Agora, se o marido está pedindo algo simples, de acordo com a palavra de Deus, a mulher, não, por amor, vamos lá, né? Nós estamos aqui embaixo dessa mesma missão. Então, como a igreja pode ser submissa a Cristo? Isso é a mulher. Mas e a igreja? Como é que ela pode? Entendendo a palavra de Deus, quando você se esforça para entender a palavra de Deus e viver essa palavra, você está dizendo, eu sou sujeito a Cristo. Agora, quando você deixa o seu papel de ovelha e faz o papel de bode, de cabra, que fica dando marrada, que não se sujeita, tudo você reclama, isso não é assim, não é bem por ali, me desculpe, você não está sendo submissa a Cristo. A pessoa que age assim não está sendo submisso. A submissão a Cristo tem que ser com prazer. Você vem na igreja com prazer, não é ninguém que te força, você lê a palavra com prazer, você faz tudo porque ama o Senhor. Então você fala, não, eu preciso, sem murmurar. E às vezes, irmãos, a gente vê pessoas dentro da igreja que, né, é difícil, né, vem contrariada, não aceita disciplina, só reclama, não tem nada de bom para falar da igreja. Isso é complicado, isso é complicado. E as jovens e os jovens que estão aqui também, né, que pretendem se casar, devem analisar bem isso, tá? Porque tem jovem aqui de temperamento difícil, tem, né? A gente conhece as ovelhas que tem, e às vezes o camarada acha, né, só porque tem um rostinho bonito, a menina é bonitinha, a paixãozinha vem agora, é tudo flores. Mas quando casa, meu amigo, os especialistas dizem que os 9 primeiros anos de casados, os 9 primeiros anos, são os piores, são os mais difíceis. É a fase do ajuste, é a fase do saber, assim, de jogar os pratos na mesa e dizer, eu sei quem você é agora e você sabe quem eu sou, né? Então tome cuidado, né? Pense bem, analisa. O namoro é para isso. Eu namorei com uma moça que ela tinha um temperamento muito difícil, e eu também com temperamento difícil, ia sair faísca, né?
E aí eu analisei um tempo e eu falei assim, não dá certo não. Aí ela, eu também não tenho sentido de Deus. Eu falei, é melhor cada um ir para o seu lugar. Por quê? Eu não gosto de mulher mandona. Não gosto de mulher mandona. E nem quero ser mandão também com mulher. Eu procuro não ser mandão, que eu tenho uma característica de mandão. Mas eu procuro não ser. Porque do jeito que eu não quero para mim, eu não quero também para ela, né? Então eu tomo muito cuidado com isso. Então o namoro é para isso, verifica. Se a camarada é muito mandona, né? Ai, faz isso para mim, vem aqui, vai acolá, não sei o quê. E ele também, né? Meus irmãos, eu tenho problema com isso, que eu falo assim, olha, mulher começou... Se eu fosse namorar com alguém na minha adolescência, se eu visse muito em, eu já caía fora. Não era muito aquele cara de ficar persistindo, não, né? Mas tem mulher que quanto mais ela se faz difícil, o jogo de difícil, o homem mais gosta. Eu já falo assim, vai pro teu lado que eu vou pro meu. Que negócio de ficar adulando ninguém. Então, irmãos, você pensa bem, um monte de homem com essa característica, e aí casa, e aí vai ter os ajustes dentro de casa. O maior desafio da vida, irmãos, é ser casado, sabia? É um desafio. O cara que rompe um casamento, 50 anos, morre ali casado, ou mesmo ficou viúvo ou viúva e permaneceu na posição, você pode olhar para os olhos daquela pessoa e dizer, você é guerreiro, você é guerreira. Porque não é fácil. Mas Jesus, Deus, tem para nós, até isso Ele tem instruções boas para nós dentro da palavra, irmãos. Ele tem essas instruções boas, né? Então os jovens e as jovens que estão aí já olhando, lançando olhares um para o outro, vá analisando como é, né? Para depois não se arrepender. Quando Moisés e Bia casaram, eu e Miriam brincamos com ele, mas uma brincadeira de verdade. Nós falamos assim, não aceitamos devolução, né? Então você agora, a Bia é responsabilidade sua. E assim, irmãos, depois que casa, não adianta ficar com você tem que acertar, você tem que ser maduro, você tem que aprender a conviver com as dificuldades do outro. Esses ajustes é preciso. Se você não está disposto a viver isso, então não case. O apóstolo Paulo falou isso. Há eunucos que nasceram eunucos, ou seja, pessoas que não nasceram com esse dom para casar, como se fossem castradas. Elas não querem casar, né? Elas não se casam, mas elas permanecem na posição delas. Se anda com Cristo, ande com Cristo, não se abrasando. Então eu não vou casar, mas camarada é difícil, acha que é difícil casar, mas quer ficar sendo crente e ficar de piscadela aí para um e para outro. Aí não dá, não é? Camarada diz que é crente, né? A irmã, o irmão diz que é crente e anda se enfeitando como pavão aí, olhando para ver quem está olhando para ele. Não. Se você decidiu não casar, então se dedique a servir o Senhor. É isso que a Bíblia aconselha. Não vá sair por aí dizendo, pastor Henrique falou que se não quiser casar, não precisa casar, então eu vou ficar de boa. Não é? Olha o que é que diz aqui. O que é que diz 1 Coríntios 7,34. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como agradar o marido. Então ser casada é duplamente mais difícil, porque ela precisa agradar ao Senhor, mas ela tem que se preocupar em como agradar o marido também. Imagine aquela mulher, irmãos, eu sou pastor, mas se Miriam, se a minha esposa, fosse aquela mulher, preto, chega em casa, um monte de louça para lavar, que eu sou bem chato com casa, né? Eu sou bem chato com negócio de casa. Se eu ver um negócio fora do lugar, eu tenho até toque com isso. Aquela monte de coisa para fazer, roupa para dobrar, louça para lavar, e ela chegasse, preta, eu vou pegar a Bíblia ali, porque eu e a Roberta vamos para o encontro de mulheres. O quê? Aí depois, preto, amanhã vai ter um chá de mulheres com a pastora Leiliane, e eu lá. Meus irmãos, eu não quero não. Eu não quero, primeiramente eu quero atenção também, né? Quero que ela ame ao Senhor, mas eu quero atenção também, não é? A gente que é marido quer essa atenção. Então é complicado. A mulher casada, ela tem, aqui na Bíblia,
Eu acho que Deus é tão bom, né, que fala disso, da dupla responsabilidade. Eu acho que é tripla ou mais, porque vem os filhos, ela tem que dividir esse amor com o filho, com o marido, ser dona de casa, ser idônea e ainda cuidar das coisas do Senhor. Amém? Então isso é espiritualidade, irmãos. Versículo 25 ao 32. Vós maridos, ame vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vamos ler aqui até o 27. Então, porque a ordem aqui é para que os maridos amem suas esposas e não para que a mulher. A sujeição da mulher ao marido só pode acontecer se for por amor. Se for por amor. Logo, ela vai se sujeitar. Por quê? Porque ela o ama e ama a Deus. Agora, em relação ao marido, o apóstolo Paulo manda que amem suas esposas. Ele faz isso porque sabe que o amor não é sentimento. Vocês já estão cansados de ver ministrações desse tipo. Amor é decisão. E isso é tão verdade, eu peguei isso para a minha vida e não larguei mais. Antes de casar, o meu casamento é uma bênção, mas o meu namoro foi só tribulação. Porque eu ficava dividido em sentimento. Ora eu pensava que eu amava ela, depois, eu acho que eu não amo. Eu amo, eu desamo, eu não sei, sabe? Aquela indecisão. Mas, quando eu ouvi essa palavra, que amor é decisão, eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu decido amar a Miriam. Eu decido. Depois que eu disse isso, irmãos, mudou o meu sentimento. Então, eu não estou falando aqui porque os preletores da TV ou das igrejas da mídia falam isso, ou os palestrantes, conferencistas falam isso, não. Eu estou falando isso de conhecimento de caso. Isso aconteceu comigo. Toda a tribulação cessou, eu namorei 1 ano e 7 meses e decidi casar. Dentro desse ano e 7 meses, nós namoramos e casamos. Eu decidi casar quando essa palavra veio para mim. Decida, você precisa decidir. Eu amo meu esposo. Se eu já estou casado com ele, se eu já estou noivo, noiva, vou casar, é uma obrigação minha amá-la, respeitá-la. E da mesma forma, a esposa também, se sujeitar. Então isso é um mandamento, pense bem. Se para nós obedecer os mandamentos de Deus, se dependesse de sentimento, nós estaria, né? Para obedecer a palavra de Deus, não depende de sentimento não. É decisão. Se você não decidir que vai andar com Cristo, você vai ficar sempre aquela pessoa atrás de boas palavras, sermões bonitos, nunca toma decisão, vem na igreja um dia, 10 não, sabe? Você tem que decidir, a partir de hoje, a minha vida vai mudar, porque eu vou me dedicar totalmente a Cristo, amém? Eu vou andar com seriedade. Então nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor, tomando a decisão, da mesma forma, amar as nossas esposas, tomando essa decisão. Eu vou amar a minha esposa, né? É diferente da paixão. Eu falei aqui que paixão, ela é baseada em beleza, né? Admiração, mas paixão passa. Agora o amor permanece. O amor mesmo, ele permanece. A Bíblia não manda: noivos, amem as suas esposas. Namorados, ame a sua namorada. A Bíblia fala: ame a sua esposa. É como se Deus dissesse assim, ó: já que você casou, você tem obrigação de amá-la. É bem assim. Você tem obrigação de amá-la. Não tem essa da pessoa vir dizer: o amor acabou. Então nunca existiu amor, existiu a paixão. O amor não acaba. O amor não cessa. É bem por aí. E esse relacionamento de Cristo com a igreja, como é que ele acontece, né? Irmãos, pensa bem no relacionamento de Deus com a gente. Deus, majestoso, não tinha necessidade de se misturar com essa gentalha que somos nós. Ele desceu da sua glória, se fez homem, se fez carne. Ele decidiu viver do mesmo modo que nós vivemos, trabalhando, suando a camisa, trabalhando para ganhar o pão diário,
se submetendo à direção do pai e da mãe, que na a infância de Jesus ele era submisso a Maria e a José. A Bíblia diz, é bem claro que ele era bem sujeito à sua mãe e ao seu pai. E ele decidiu viver tudo isso por amor. Ele se humilhou, desceu dos céus, se tornou um mero mortal por nós. Assim deve ser o amor do marido pela mulher, um amor sacrificial. Um amor sacrificial. Olhar para ela e dizer, não, eu decido amar minha esposa. Ela tem todos os defeitos dela, mas eu sou seu marido, eu devo amá-la. Eu devo amá-la. Jesus sangrou naquela cruz por nós, irmãos. Jesus sangrou por nós. Lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, Jesus, ele morreu pelo mundo, mas ele vai vir buscar quem? Ele vai vir buscar o mundo? Não, ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja, porque ele morreu pelo mundo, mas nem todo mundo crê no sacrifício de Jesus, nem todo mundo aceita o sacrifício de Jesus. Então, ele morreu por ela, para quê? Para santificá-la, purificá-la, assim como o noivo quer receber uma noiva pura, uma noiva que se guardou para o dia do seu casamento. Assim o noivo tem essa ansiedade da sua primeira noite de núpcias, e o noivo espera isso da noiva e ela espera isso do noivo também, não é? Porque falar em virgindade hoje parece ser careta, mas olha, a pessoa que vive no mundo de hoje, que está de ponta cabeça, chegar num casamento virgem é uma vitória e é uma bênção, porque você está começando o seu casamento do ponto certo. Deus quer que você comece ali, tudo redondinho, tudo bonitinho, tudo limpinho, para depois continuar nessa limpeza, nessa purificação espiritual. Amém? Então, irmãos, não fique com vergonha, os meninos, as meninas, de dizer, eu sou virgem. Não tenha vergonha. Para o mundo pode parecer um escândalo, mas para Deus o Senhor fala, continua, que eu vou preparar teu varão, eu vou preparar, né, a tua varoa, vai, né? Agora eu falei como pentecostal, né? Seu varão e tua varoa, para santificá-la, purificá-la, assim como o noivo deve receber sua noiva. Por isso, irmãos, falar de fugir do pecado, falar de santidade, nós devemos querer isso sempre. Pastores não podem parar com essa mensagem de santidade, pureza. Nós precisamos sempre falar, exigir sim, né, irmão? Anda em santidade. Se você vê que o irmão não está andando em santidade, os líderes têm esse direito, foi nos passada essa autoridade de chamar o irmão e conversar. Irmão, olha como isso é sério. A Bíblia fala algo muito interessante. Ela vai falar lá nos evangelhos, ela fala assim, se o teu irmão pecar contra ti, chama ele, conversa com ele, só vocês dois, uma conversa particular. Se ele te ouvir, você ganhou a alma desse irmão. Se você conversar com ele e ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas, conversa com ele, fala ali do pecado dele, conversa com ele. Se ainda assim ele não obedecer, cismar, não querer andar na linha, fala para a igreja. Olha que interessante isso. Fala para a igreja o pecado dele, é nesse sentido, viu, irmãos? E considera esse irmão como um ímpio, como um pecador, não se sente na mesa com ele, não ande com ele mais. Olha como isso é sério. A gente faz isso aqui na igreja? Não faz, porque se a gente fizer isso, escandaliza. Se a gente fizer isso, a primeira coisa que o pessoal vai dizer, o pastor não teve sabedoria, falou o pecado do irmão para a igreja, entendeu? Aí a gente vai e toma o caminho da paciência, fala uma vez, fala outra, e pede a Deus misericórdia, trata com isso, trata com aquilo, e a gente vai caminhando. Mas às vezes, irmãos, a gente sofre mais, porque a gente não obedece a palavra na íntegra. Às vezes a gente quer fazer coisa de acordo com aquela sabedoria nossa, mas é pela sabedoria de Deus, tem que ser feito. Pecou, o pecado tem que ser repreendido.
tem que ser repreendido. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, ele não se ofende com palavra que chama a sua atenção, que pisa no seu calo, que diz, não, realmente essa palavra está falando comigo. Irmãos, tem duas pessoas que quase não vêm nessa igreja e falaram para outra pessoa, eu não gosto de ir na igreja do pastor Henrique, principalmente quando ele está pregando. Eu falei, meu Deus, porque quando ele prega parece que ele está dando indireta para nós. Eu falei, misericórdia, se a pessoa está em pecado e eu estou falando aqui a palavra de Deus, a pessoa não quer ouvir, e a pessoa disse que eu estou dando indireta. Como indireta? Eu ando com a pessoa para saber da vida dela? Eu não sei da vida de ninguém, irmãos. Eu não sei nem da vida de vocês que estão aqui, que nós somos mais íntimos. Ninguém sabe o que você vive 24 horas, o que é que você pensa, o que é que você posta na rede social. Que eu fiquei inclusive até sabendo que tem crente que tem dois Instagram, duas redes sociais, né? Uma a igreja pode ver e outra a igreja não pode ver. Tem crente, irmãos, mas eu acredito que os crentes não são dessa igreja, tá? Eu acredito que não são os crentes dessa igreja, que os crentes dessa igreja deixam o pastor Henrique ver tudo que é postado na rede social. Então, irmãos, é muito oportuno falar aqui de salvação nesse texto, porque Cristo amou a sua igreja. Eu vou dar uma passadinha aqui para não estender mais, nosso horário está acabando. Nosso horário já está bem avançado, eu vou dar uma adiantada no meu esboço aqui. Amém? Então, irmãos, o relacionamento de marido e mulher é muito simples, se a gente observar a palavra de Deus e fizer do jeito que ele fala. O marido, para querer também que a mulher se submeta a ele, tem que ser um marido que ajuda a sua esposa. Como o marido pode amar a sua esposa? Um marido que divide as tarefas é um marido que está procurando amar a sua esposa. Não é justo hoje, as mulheres trabalham fora, aí a mulher tem uma carga de trabalho, né, dura, tanto quanto o homem, chega em casa, ela vai trabalhar só. Então, amar a sua esposa, como eu posso amar minha esposa? Fazendo isso. Como eu posso amar minha esposa? Tirando um dia de descanso e se dando o direito de ir tomar um sorvete com ela. Não precisa ter muito dinheiro. Vamos ali tomar, né, um chá, um café, uma coisinha simples, né? Ou comer uma pizza. Então, é um direito, né, que você tem e que você deve observar essas pequenas coisas. Honrar a sua esposa, não envergonhar a sua esposa na frente das pessoas. Tem marido, irmãos, eu conheci um rapaz, conheço até hoje, está casado, que desde quando namorava, ele humilhava aquela mulher. Eu falava assim, se eu fosse essa mulher, eu tinha dado um tapa na cara desse cara e tinha ido embora, não é? Porque eu não gostava das humilhações que ele fazia com ela. Olhava para ela e dizia assim, que coisa feia, olha isso aqui, é isso aqui que quer casar comigo? Fica rastejando atrás de mim. Você olhava para o camarada e disse, quem vê pensa que o cara é um galã, um bicho velho, todo torto, velho, se achando bonito, né? Então, irmãos, às vezes o cara se supervaloriza, né, e fica humilhando a mulher. Tem que ter cuidado, não ficar envergonhando, né, contando particularidades do casal. Eu gosto muito de brincar, às vezes eu brinco, falo alguma coisa minha de Miriam, mas é coisa simples, né, coisa do dia a dia, algumas situações, mas nada que envergonhe. Se algum dia eu a envergonhar e ela disser, nossa, Preto, você me envergonhou, fiquei com vergonha, eu peço perdão para ela e procuro não fazer mais, né? Então nós temos que andar desse modo. Se cada um cumprir seu papel no casamento, tudo vai se tornar mais fácil e mais agradável. Vamos só ler o final do texto. Assim deve, versículo 28, assim deve os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando falou isso aqui, ele não falou isso aleatoriamente. Gênesis capítulo 2, fala que o homem foi feito do barro, do pó da terra. Deus soprou nas narinas do homem, Deus colocou um sono no homem e Deus tirou do homem uma costela. Então, quando você casa, são dois em uma só carne. Então ele está dizendo, ninguém pode desprezar a sua carne. Então, do jeito que você ama o seu corpo, ame a sua esposa.
ame a sua mulher. Então ele falou com base nas Escrituras. Versículo 29, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Outra coisa importante, irmãos, casou, vai para a tua casa, tá? Quem casa, quer casa. Casou, vai para a sua casa. Nada de ficar com lenga-lenga, querendo casar e ficar morando com os pais. Não estou dizendo ir na casa dos pais, tá? Ir na casa dos pais é comum. Estou dizendo casar e ficar dentro de casa, irmãos. Começo de casamento, morar dentro de casa atrapalha tudo. Porque você está nos primeiros ajustes. Morando dentro de casa não dá certo. Não dá certo, porque a mãe vai entrar, a sogra vai entrar no meio desse relacionamento. Aí o casamento não dura nada. Então é melhor cada um casar, ir para o seu lugar e fazer os seus ajustes. 32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Amém, irmãos? Estamos chegando aqui ao final. E encerrando aqui a explanação dessa palavra, eu termino dizendo que aqui está as bases para um casamento harmonioso, né? Um relacionamento ajustado com Cristo e com a sua igreja. A esposa crente, temente a Deus, ela segue esse caminho dado por Deus, com suavidade. Ela entende que ela não é melhor que o marido, e ela fala, eu estou me submetendo a ele porque eu quero. Eu casei com esse homem, eu escolhi estar com esse homem, eu escolhi viver com esse homem, então eu me submeto a ele de boa, desde que ele seja justo comigo, também esteja dentro dos padrões divinos, né? Porque, irmãos, tem relação aí que o marido, principalmente na área sexual, traz umas coisas nojentas lá de fora, da imoralidade lá de fora, e quer colocar dentro do casamento. A mulher não é obrigada a aceitar isso, porque a mulher não é capacho de homem não, tá? Então preste atenção, principalmente nessa área. Tudo deve ser harmonioso de acordo com a palavra de Deus. Do mesmo modo, o marido crente, temente a Deus, ele vai agir seguindo essa rota, cumprindo o seu papel, e assim ambos estão agradando a Deus. Amém? Então, a comparação aqui, né, que é feita para nós, é a comparação da noiva e do noivo. Muitas vezes você canta aqui, né, ora vem, Senhor Jesus. Eu sempre gosto de encerrar o culto falando Maranata, que é uma palavra que significa vem, Senhor Jesus, né? Por quê? Porque a noiva diz vem, e o noivo se agrada de vir para essa noiva pura, imaculada, santa. Então preste atenção nessa palavra, queira viver essa santidade. Não queira se parecer com o mundo, queira se parecer mais com Cristo. Porque quando Ele vier nos buscar, se você estiver com sua vida espiritual, andando tudo em dia, tudo direitinho, vestes de santidade, você vai subir para a glória. Que é a maior recompensa para um homem e para uma mulher. Não é viver 100 anos aqui não, irmãos. Não adianta viver. A mulher mais velha do mundo hoje tem 112 anos. Toda vez que alguém fala para mim, eu falo assim, será que essa pessoa já conheceu Cristo? Porque não adianta, eu posso viver 200 anos aqui na face da terra. Em comparação com a eternidade, isso não é nada. A eternidade com Cristo é que vale a pena. A eternidade sem Cristo eu não quero nem pensar. Porque se eu sinto calor numa tarde quente, onde eu tenho minhas janelas abertas, eu tenho ventilador na minha casa, eu fico incomodado. Imagine um lugar onde não haverá o amor de Deus, onde vai haver um mau cheiro eterno, calor eterno, excedente, de mais de 1000 graus, queimando, e ali vai haver choro e ranger de dentes, como diz a palavra. Não quero ir para esse lugar, irmãos. Então seja igreja santa, gloriosa, imaculada, sem ruga, que ama ao Senhor. Você, como igreja de Cristo, que já está casado com Cristo, não deve mais andar como se fosse solteiro. Viu, irmão? Você que é crente, não pense que você está soltinho para fazer o que você quer, não. Você tem uma liderança. Você, antes de ter essa liderança na terra, você tem Cristo a quem você deve dar satisfação.
Tem muito crente por aí que fala, ai, não dou satisfação mesmo, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero. Amém, faça o que você quer. Só que a palavra de Deus fala, saiba que de toda palavra que você falou desnecessária, de toda atitude que você também fez, você vai prestar contas com o Senhor, né? Então, andar com Cristo é bom, mas não é nada imposto. Nada que é imposto, que é por imposição, mas você tem que fazer isso, você tem que andar assim, não, isso não presta. É bom você ser livre. Chega domingo, você se alegra, ai que coisa boa que tem culto, que bom que eu vou lá para a igreja, que bom que eu vou louvar, que bom que eu vou ouvir a palavra, né? Que bom que eu estou compromissado com o Senhor. Por quê? Porque Ele nos resgatou, irmãos. O preço foi muito alto. O preço foi alto. Filipenses 2 fala que Jesus se fez servo por nós, deixou toda a sua glória por causa de mim e de você, porque ele sabe como é difícil ir morar longe dele. Eu sempre lembro de Lucas 16, aquele homem ardendo em chamas, quando ele fala, Senhor, manda que Lázaro venha molhar a ponta da minha língua com água. Irmãos, agora que eu estou fazendo hemodiálise, eu tenho que tomar pouco líquido, né? A nossa irmã que está aqui, a mãe da irmã Cris, também faz lá, fiquei contente de conhecê-la, né? Agradeci a Cris, que ela que me indicou essa clínica. E é muito difícil, porque eu tomava 3 litros d'água. Eu pedi para a irmã Valquíria trazer essa garrafa d'água aqui, ó. Eu falei, irmã, leva essa garrafa e me dê um copo, porque eu só posso tomar um pouco dela e eu dou água para alguém. Antigamente, quando ela trazia, eu virava essa garrafa de 500 ml de uma vez só. Aí ela trazia a segunda garrafa e colocava aqui. Hoje não, eu tenho que evitar. Mas olha, tem dia que bate um desespero por água, não sei com a irmã, né? Eu estou começando agora, para 4 meses, aí o enfermeiro falou assim, chupa gelo. Eu coloco 12 pedras de gelo, mastigo, quebra as pedras no dente, fico com mais sede por água. Não dá. Eu falo, meu Deus do céu, né? E tem pessoas que estão no nível que só pode molhar os lábios, não pode nem tomar água. Agora você imagine o sofrimento de uma pessoa num lugar desse, querendo que alguém molhe a ponta do dedo e ponha na sua boca. Igreja, seja igreja. Marido, seja marido. Esposa, seja esposa. Dentro dos padrões divinos. Isso aqui é correção para a nossa vida. Isso aqui é vida. Querer viver sem regra não é para nós cristãos, tá? O mundo está apregoando aí rebeldia, fazendo grupo de pessoas racistas. Eu fiquei indignado, semana passada eu chorei, eu assistindo um noticiário de uma família que fugiu lá da África, veio para o Brasil para não ser morto, e um jovem negro foi morto aqui a pancadas. Então tem grupo racista, tem gente se dividindo, grupo de mulheres, de machistas, de pessoas que não gostam de negro, que não gostam de nordestino, que não gostam disso, que não gostam daquilo, pessoas se dividindo, mas nós somos povo de Deus, um só povo. Nós precisamos andar em submissão, observando essa palavra em todos os parâmetros. O que Deus tem para nós aqui é muito melhor, e a recompensa que nós vamos receber, você não tem nem noção do que te aguarda, de tão bom que é. Amém?